Eleições Municipais 2020. Estamos aqui cumprimentando você mais uma vez, onde estaremos em instantes dando início ao que era para ser um debate com os candidatos à Prefeitura do município de Otacílio Costa. A você que nos acompanha ao vivo neste momento pela New Time TV e também pela nossa querida Rádio Cidade, o nosso muito boa noite. É um prazer estar com o povo de Otacílio Costa mais uma vez. Estamos hoje começando esta entrevista que a partir de agora, conforme as regras do regulamento do debate, aquilo que era para ser um debate se transforma em uma entrevista. Já tivemos esta mesma situação ocorrida na última terça-feira, onde entrevistamos onde estava previsto o debate com os candidatos a vice-prefeito do município de Otacílio Costa. Diferente de terça-feira, hoje nós temos a leitura, para darmos início, a leitura de um comunicado feito pela coligação Otacílio Pode Mais, através do candidato, assinado inclusive esse documento, pelo candidato Fabiano Baldessar, que informou a sua ausência para a comissão organizadora. Lembrando que este evento, ele é promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas do município de Otacílio Costa, pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Papel, pela Rádio Cidade FM e também pela New Time TV, sempre com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, do município de Otacílio Costa. Começando, portanto, a leitura do comunicado oficial da coligação Otacílio Pode Mais, eu começo a leitura da nota. Otacílio Costa, 4 de novembro de 2020. Prezados senhores, vimos por meio desta informar que não compareceremos ao debate no próximo dia 5 de novembro, repetindo. Prezados senhores, vimos por meio desta informar que não compareceremos ao debate no próximo dia 5/10/2020, às 20 horas. Aliás, causa-me estranheza que tenham divulgado essa data e usado a nossa imagem, haja vista que a nossa confirmação nunca ocorreu. Nossas razões já foram expostas nas redes sociais, mas repetimos aqui, acreditamos que um único debate é o suficiente para que os candidatos exponham suas ideias. O Correio Otacilense nos procurou antecipadamente e confirmamos nossa presença na data do dia 12 de novembro de 2020, pois entendemos ser a mais oportuna, tendo em vista a proximidade do pleito eleitoral. Destaco ainda que eu e o Leonir e todo o nosso grupo comungamos das mesmas ideias e ideais e representamos todos a mesma proposta, a da mudança. Deste modo, o que eu digo representa a todos nós. Agradecemos pela atenção e registramos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiano Baldessar. Coligação Otacílio Pode Mais. Este, portanto, foi o comunicado feito por esta coligação e que, por este motivo, o púlpito, neste momento, está com a ausência de um dos candidatos, não sendo possível, portanto, promovemos o debate. Trazemos agora para você, que está em casa, que está nos acompanhando pela Rádio Cidade, pela New Time TV, um comunicado também da comissão organizadora, dos realizadores deste evento. Em resposta para a comunidade de como foi organizado e promovido este debate. Abre aspas. As entidades
organizadoras dos debates informam que cumprem a legislação eleitoral, bem como as regras definidas para os debates. Ressalta que os debates e as regras foram devidamente protocolados na Justiça Eleitoral e que mantém o debate em aberto e agendado. Eventualmente, caso algum candidato não compareça após o período de tolerância para o comparecimento no debate, será convertida em entrevista com o candidato presente. Importante destacar que foi assegurado o convite ao debate aos candidatos opositores, conforme determina a legislação eleitoral, sendo sua participação facultativa. Por isso, em respeito às regras protocoladas, mantém-se o evento agendado como debate, para, em caso de comparecimento de apenas um dos convidados após o período de tolerância, converter em entrevista. Esta nota está sendo informada pela comissão organizadora deste evento. Portanto, deixamos claro que o convite foi estendido, sim, para todos os candidatos. E não condiz com a realidade, infelizmente, um trecho da nota enviada. Neste momento, estamos aqui recebendo o candidato à prefeitura do município de Otacílio Costa, o senhor Robson Medeiros, e vamos fazer a leitura do seu currículo. Robson Medeiros, 45 anos, enfermeiro e profissional da área da saúde há mais de 25 anos. Casado e pai. Trabalhou por 20 anos no Hospital Santa Clara, onde desempenhou a função com muito carinho ao Otacílio. Vereador eleito por 3 legislaturas, sendo elas 2005, 2008, 2013, 2016 e 2017 a 2020, onde atualmente está atuando. No ano de 2008, ficou como suplente assumindo a cadeira no Legislativo de 2009 a 2011. É o atual presidente do partido PSD de Otacílio Costa. E também é o atual presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Vereadores. Este é o currículo de Robson Medeiros, que está presente ao vivo neste momento. E como regras do regulamento, que constam no regulamento, nós estaremos começando, candidato, com a primeira pergunta que consta e que seria feito para todos. Já foi feita essa mesma pergunta na terça-feira para a candidata a vice-prefeita e hoje a gente faz essa pergunta para o senhor antes de iniciarmos o nosso sorteio. O senhor terá 2 minutos para cada resposta. Por que o senhor quer ser prefeito e por que acha que tem condições de governar a prefeitura de Otacílio Costa nos próximos 4 anos? Boa noite, candidato. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os internautas e ouvintes da Rádio Cidade. É para mim hoje por um lado, um motivo de muita alegria estar aqui podendo conversar com vocês e por um outro lado muito triste com a ausência do nosso concorrente. Isso demonstra uma falta de muito respeito com todas as entidades que aqui representam, e aqui quero citar o Simpoc, CDL, a Rádio Cidade, a New Times TV e a OAB, subseção aqui de Otacílio Costa. São entidades sérias, entidades comprometidas, que movimentaram um arsenal de equipamentos. Eu sei o quanto foi difícil montar toda essa estrutura e hoje poder fazer esse debate com a ausência do nosso concorrente. Se nesse momento ele não demonstra respeito, tu imagina ele eleito o que fará com o nosso povo. Então eu não posso concordar com essa situação. E porque eu estou credenciado e porque eu quero e desejo muito ser candidato a prefeito e prefeito de Otacílio Costa, porque os anos de profissão
na minha história, na minha profissão, fizeram com que eu pudesse me credenciar a ser candidato a prefeito. São 25 anos de história, são 25 anos de muito trabalho e muito empenho. Eu não cheguei por acaso, eu não cheguei por esses dias, eu não fui moldado. Eu mereço ser candidato pelo que eu representei para a nossa sociedade e para todo o nosso povo. Então, por isso, meu povo, estou aqui à disposição de vocês e não sou nenhum covarde. E aonde tiver um debate, estarei lá para defender a nossa causa. E neste momento nós vamos dando início ao sorteio. Dentro dessa urna constam 12 temas. As perguntas os temas serão sorteados e as perguntas serão conduzidas pelo mediador desta entrevista. Portanto, ao vivo, neste momento, a gente novamente pega a primeira pergunta. O primeiro tema. E já começamos, eu mostro para o candidato Robson Medeiros, com o tema saúde pública. Mostro para a plateia aqui presente, para você que está em casa, o tema saúde pública, um dos temas que geralmente são muito esperados em uma entrevista com candidatos. E o senhor que trabalha muitos anos na saúde, se caso for eleito candidato Robson, de que forma mudará e o que mudará na saúde de Otacílio Costa? Eu gostaria inicialmente, é uma pergunta que me sinto muito à vontade em responder, mas inicialmente eu gostaria de falar sobre a saúde pública, da importância de ter um representante no Executivo com formação na área da saúde. Otacílio Costa terá a oportunidade de escolher uma pessoa preparada e capacitada para poder gerir e administrar, fazendo gestão em saúde pública. Eu tenho uma história em saúde. Trabalhei por muitos anos no hospital e quero falar um pouco do hospital. O hospital, ele pode dar certo e vai dar certo no nosso governo, pelo carinho e respeito com aquela entidade. Existe muita gente boa, excelentes profissionais que trabalham lá, mas precisamos, o quanto antes, resolver aquela situação da presidente do hospital e de algumas pessoas que estão mal intencionadas, porque existe uma diretoria comprometida. Mas quando algumas pessoas, que é uma minoria, trabalham contra isso, quem perde é a nossa comunidade. E nós não podemos mais permitir esse tipo de situação. E eu entendo que essa pessoa, a presidente, hoje está junto, ou melhor, está trabalhando incansavelmente com o nosso adversário, onde dizia há pouco tempo atrás que não iria envolver política naquela entidade. Aquela entidade precisa ser idônea e respeitada. Então, eu preciso enaltecer isso. Nós precisamos resolver essa situação. E aqueles que não acreditam, a nossa clínica de imagens será possível resolver e no nosso governo 55, no nosso plano 55, sairá do papel e nós colocaremos à disposição da nossa comunidade. Essa é uma missão nossa e isso vai acontecer de verdade. Obrigado, candidato. Neste momento a gente vai sortear o segundo tema. Sorteamos aqui o segundo tema. Mostro primeiramente para o senhor. Captação de recursos. Lembrando ao internauta, ao nosso ouvinte, que os 12 temas foram colocados na urna, foram definidos em reunião prévia com quem participou da organização deste evento e, portanto, estamos fazendo com a máxima transparência. Inclusive, temos uma comissão durante todo o debate, formada por profissionais da área jurídica que acompanham toda a condução desta entrevista. Portanto, próximo tema, captação de recursos. O senhor falava agora há pouco
a respeito de que no seu governo uma clínica de imagens, né, de diagnóstico por imagens, será implantada no município de Otacílio Costa. Isso é um anseio da comunidade no sentido de que muitas pessoas têm que viajar para fora para fazer determinados tipos de exames. Mas a pergunta que lhe faço, e faço essa introdução no seguinte sentido: o tema é captação de recursos. De que forma o senhor estará atraindo recursos para poder tornar na prática aquilo que está no seu plano de governo, como, por exemplo, esta questão da clínica para o povo de Otacílio Costa? De que forma, candidato? Essa pergunta é muito importante e nenhum governo, nenhuma administração, ela consegue ter resultado positivo se ela não tiver uma equipe capacitada, uma equipe técnica, comprometida, que busque diuturnamente esses recursos para que a gente possa estar desenvolvendo para a nossa comunidade. Nós teremos a melhor equipe que esse governo já viu. E nós não precisamos contratar pessoas de fora, até para não absorver mais pessoas no nosso governo, mais pessoas dentro da administração pública. Nós temos mão de obra capacitada, que são pessoas efetivas e que trabalham junto conosco. Otacílio Costa, nesses últimos anos, ele já teve muitos ganhos através da captação de recursos. Mas nós queremos inovar, nós queremos, além da captação de recursos, nós precisamos informatizar, dar condições para que as pessoas possam estar buscando essa capacitação de recursos. E essa equipe que vai estar elaborando esses projetos, vocês tenham certeza, não só elaborar o projeto, mas cuidar com a prestação de contas, que é dessa forma que nós vamos conseguir dar transparência para aquilo que está sendo investido no nosso município. Nosso município, ele já é pioneiro em muitas situações, porque tem uma equipe pronta, esperando. Agora, precisamos nos dedicar muito e vamos buscar, através dos parceiros, através dos partidos políticos, através de várias emendas e deputados que têm um compromisso de Otacílio Costa. Eles vêm no nosso município pedir os seus votos. Agora é o nosso compromisso buscar esses recursos e investir em diversas áreas do nosso município para que a gente possa desenvolver e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. É para isso que o 55 será eleito. Candidato. Neste momento nós vamos fazer a terceira pergunta e sortear o terceiro tema deste bloco. Vamos aqui escolher o próximo tema. Mostro para o candidato, mostro para a plateia. E o tema sorteado: direitos da mulher, idosos, crianças e adolescentes e pessoas com necessidades especiais. Candidato Robson Medeiros, quando muito se fala sobre essas pessoas e a gente vê o sofrimento de idosos em fila de saúde, da saúde pública, a gente vê crianças subnutridas, a gente vê adolescentes sem perspectiva, a gente vê pessoas com necessidades especiais, sem as mínimas condições em muitos municípios. O que contempla o seu plano de governo na prática para essas pessoas? Eu confesso para vocês que ao longo dos anos na minha profissão nos deparamos por várias situações e que nos chocaram muito. E por isso, o nosso empenho, o nosso trabalho, não só do prefeito e da vice-prefeita, mas de toda a equipe que vai fazer parte do nosso governo, terão uma atenção especial nesses pedidos, nessas situações. A mulher, nós precisamos muito trabalhar com relação à violência doméstica que acontece muito na nossa região serrana e principalmente aqui em Otacílio Costa. E vamos criar um departamento de apoio às mulheres do nosso município. Com relação à criança e ao adolescente, nós vamos fazer investimentos
E principalmente esses investimentos acontecerão lá onde eles moram, para que a gente possa entender a realidade e fazer desenvolvimento de ações culturais, de ações no esporte, para que a gente possa evitar que essas crianças, esses adolescentes se envolvam com coisa errada. E por isso o poder público vai estar muito próximo dessas pessoas. Com relação aos idosos e da melhor idade, e vamos implementar algumas ações para que a gente consiga inserir os idosos na nossa sociedade como pessoas que estarão nos trazendo a bagagem, a experiência e reaproveitando o conhecimento dessas pessoas. Então, a gente vai conseguir fazer um projeto amplo que vai contemplar todas essas ações e todos esses segmentos que nós precisamos de atenção especial. E o idoso, particularmente, que é um público que eu atendo muito, nós vamos ter um carinho muito especial, porque é aquela idade que a gente precisa estar a par, acompanhando e, principalmente, conhecendo a realidade dessas pessoas. Obrigado, candidato. Encerramos neste momento o nosso primeiro bloco desta entrevista sobre as eleições 2020. Este evento está sendo realizado pela New Time TV, pela Rádio Cidade FM de Otacílio Costa, pelo Simpoc, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Papel, e também pelo CDL de Otacílio Costa, com o apoio da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de Otacílio Costa. Vamos ao intervalo e, em instantes, a gente volta com eleições 2020.
Agora sim, já estamos de volta com você que nos acompanha pela New Time TV e também pela Rádio Cidade FM do município de Otacílio Costa. Lembrando a todos que estão chegando agora que este evento foi organizado pelas entidades, pelo CDL de Otacílio Costa, pelo SIMPOC, pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Papel, pela Rádio Cidade e pela New Time TV, com o apoio da OAB. Estas são as entidades que organizaram este evento, que seria um debate, mas devido à ausência do candidato oponente e comunicado no dia de ontem de forma oficial, conforme as regras do debate, ele se transforma em entrevista após o tempo de tolerância de 10 minutos do horário previsto. Portanto, continuamos com o candidato da coligação A Escolha do Povo, o candidato Robson Medeiros, com o nosso segundo bloco de temas e perguntas. Vamos novamente fazer o sorteio de mais um dos temas, abrindo este bloco. E o tema é gestão pública. Mostro para a plateia, mostro para a comissão e para você que está em casa, nos acompanhando pela New Time TV. Candidato, quando se fala hoje de gestão pública, é um tema muito amplo para ser discutido em apenas e esgotado tudo ele em 2 minutos. Mas a pergunta que lhe faço e de forma objetiva, hoje nós temos prefeituras em diversos municípios do Brasil completamente inchadas, principalmente na questão de servidores comissionados. De que forma o senhor vai gerir a prefeitura de Otacílio Costa nesta questão? E o que mais contempla o seu plano de governo quando se fala de gestão pública? Bom, gente, gestão pública é a base de tudo. Um prefeito ou um vice-prefeito ou um vereador que não entende de gestão pública, ele vai ter muita dificuldade de poder gerenciar um órgão público. E gestão pública, a partir do momento que seja feito um estudo, um levantamento da situação de uma prefeitura, a gente parte do princípio que há necessidade de uma reforma administrativa. Reforma administrativa para que a gente possa economizar em alguns setores e priorizar outros setores que são de suma importância para a gestão e para os órgãos que a gente julga ali extremamente necessário, como a área da saúde, a área da educação, enfim, outros departamentos que a gente precisa investir. E gestão pública, a pessoa que não entende de LDO, de LOA e de PPA, como é que ela vai se colocar como candidato se ela não consegue entender o básico? E aqui eu não estou desmerecendo ninguém, todo mundo tem capacidade de estudar. Agora, chegar como candidato dizendo que vai ser o melhor candidato ou o melhor prefeito, mas não sabe nem o básico, vai ter muita dificuldade de fazer gestão pública. E quando você pensa em gestão a gente pode dizer com toda a propriedade, não é gerir uma empresa privada. Gestão pública é diferente, nós lidamos com sentimento de pessoas, nós lidamos com situações que a gente julga muito importante para o futuro do nosso povo. E gestão, ela tem que ser feita acompanhada, não só com o poder executivo, o poder legislativo, com o apoio do poder judiciário. A gente tem que trabalhar com a lei, e é o que a lei permite, não é o que a gente quer. Então, por isso, gestão pública, eu estarei preparado para isso. Tempo esgotado, candidato. Quero deixar claro que o senhor ampliou o tema, mas não respondeu a nossa pergunta. Pergunto para a comissão organizadora e julgadora se há possibilidade de reformular a pergunta e abrir 2 minutos para que o candidato, se assim quiser, responder à questão. Não? Ok.
Comissão é quem decide, a comissão que avalia aquilo que é perguntado. Portanto, damos sequência ao próximo tema, que será sorteado agora, neste momento. Candidato Robson Medeiros, fomento da economia local. Mostro para a plateia, mostro para você que está em casa e pergunto para o candidato de que forma o seu plano de governo está organizado, candidato, para fomentar a economia local em todos os seus aspectos dentro do município de Otacílio Costa. Essa questão do fomento local, uma das nossas principais atitudes no início da nossa gestão é criar a nossa incubadora industrial e aceleradora de negócios. Nós precisamos investir principalmente no pequeno e no microempresário para que a gente consiga fazer com que os recursos girem dentro da nossa cidade. E nós temos uns dados do último censo, através do SEBRAE, que no mínimo 62% dessas micro e pequenas empresas precisam dos investimentos do poder público. A partir daí, nós vamos criar um espaço na área industrial onde essas micro e pequenas empresas serão instaladas para que a gente consiga gerar renda, gerar emprego e que o recurso circule dentro do nosso município para que fomente e aumente a renda no nosso município. Nós precisamos oferecer mais emprego, principalmente para aquele pequeno que está lá na informalidade, que está lá trabalhando em condições precárias, em fundos de garagem, para que ele possa ter uma condição melhor de oferecer um trabalho de qualidade e poder estar oportunizando vagas de emprego, e a partir dali eu tenho certeza que nós vamos fomentar o nosso recurso e esse fomento vai fazer com que atraia mais investidores e dessa forma nós vamos conseguir melhorar o fluxo dentro da nossa cidade. Obrigado, candidato. Vamos ao próximo tema deste segundo bloco. Para a próxima pergunta, meio ambiente. Mais uma vez mostro para a plateia, para você que está em casa, o tema deste segundo bloco, meio ambiente. De que forma o senhor está preparado e o que será feito pelo meio ambiente, um tema muito importante nos tempos de hoje, candidato Robson, no seu governo, de que forma será tratado tudo isso? Meio ambiente, um assunto que nacionalmente nós ouvimos falar e muito, hoje devido a tudo que vem acontecendo com as queimadas lá no norte do país e outras situações que vêm ocorrendo, climáticos, e nós precisamos elaborar dentro do nosso município um calendário onde a gente possa estabelecer dentro das escolas a educação ambiental. Nós precisamos fazer um investimento em educação ambiental para que as crianças, os jovens, os adolescentes nos ajudem a também fiscalizar toda essa questão ambiental. E nós temos aqui no nosso município uma entidade, a Copercoc, que eu considero assim de suma importância, que é na parte da reciclagem. O nosso governo, o Plano 55, irá fazer um investimento de apoio e de logística para esses catadores, para que a gente consiga, primeiro, conscientizar o nosso povo, as pessoas que moram na nossa cidade, e nos ajudar na parte da separação do lixo orgânico, do lixo que é reaproveitável.
que só dessa forma nós poderemos conseguir ter uma cidade limpa, uma cidade organizada. E apoiar os recicladores para que eles possam também ter uma renda. Essas pessoas, elas fazem um trabalho magnífico e a gente, como poder público, nós como representantes, vamos poder oportunizar a essas pessoas não só o investimento na área de logística, mas principalmente oferecer condições, um espaço físico onde eles possam fazer o seu trabalho de maneira digna e respeitosa para a nossa comunidade. Obrigado, candidato. E desta forma encerramos mais um bloco desta entrevista. Em instantes, nós estaremos retornando com você com o candidato à Prefeitura do município de Otacílio Costa neste pleito eleitoral, respondendo um total de 12 perguntas. Até agora já foram 6 temas sorteados ao vivo para que você possa acompanhar a transparência e todos eles respondidos pelo candidato Robson Medeiros. Este evento tem o apoio da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de Otacílio Costa, com a realização do CDL de Otacílio Costa, do SIMPOC, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Papel, da Rádio Cidade FM e também da New Time TV. Em instantes, a gente volta. Eleições Municipais 2020. Você está acompanhando pela New Time TV e pela Rádio Cidade FM de Otacílio Costa a entrevista com o candidato Robson Medeiros, ele que faz parte da coligação A Escolha do Povo.
pelo PSD, candidato pelo PSD. Estamos neste terceiro bloco com mais uma rodada de perguntas. Você que está nos acompanhando, explicamos para você no bloco anterior e novamente reforçamos que todos esses temas foram discutidos previamente com todas as entidades, com todos os presentes na reunião de preparação para esta entrevista, que na verdade era para ter sido um debate. E por conta da ausência dos oponentes, não foi possível realizar este debate nesta data. Ressaltamos que o candidato de oposição, do candidato Robson Medeiros, o candidato Fabiano Baldessar, comunicou oficialmente, conforme já foi informado por nós aqui no início do debate, o motivo da sua ausência. Portanto, seguimos em frente com mais uma rodada de perguntas com temas importantes para a vida do município de Otacílio Costa. Mais uma vez, sorteando outro tema, a gente traz para o senhor candidato Robson agricultura e interior do município. Candidato Robson, um dos grandes desafios em todos os municípios da Serra Catarinense, e acredito que também não é diferente no município de Otacílio Costa, é a questão da agricultura. A questão das condições do interior para as pessoas que vivem no campo, para as pessoas que vivem, desta atividade tão importante para a vida daquelas pessoas que vivem na área urbana. De que forma, na prática, o senhor vai governar Otacílio Costa para estas comunidades que vivem da agricultura e que vivem no interior? Inicialmente eu quero agradecer a todos aqueles agricultores que na última semana tivemos visitando algumas pessoas no interior, o meu respeito, o meu carinho e a minha admiração por essas pessoas que fazem um trabalho magnífico lá no interior. Nós, enquanto governo municipal, enquanto todo o grupo da administração, vamos trabalhar muito para que essas pessoas elas possam ter condições de trabalho lá no interior. E digo isso, vamos melhorar o programa Porteira Dentro. Infelizmente, nós acompanhamos algumas situações que me deixou muito chateado. Quando um secretário de Agricultura selecionava as pessoas que ele gostaria de ajudar. Isso não pode acontecer no nosso governo e não vai acontecer no nosso governo, porque quando o prefeito ele é eleito para governar para todos, indistintamente, para aquelas pessoas que votam ou não votam em nós. E esse é um compromisso do 55 e esse é um compromisso do nosso plano de governo, esse plano de governo, porque é para todos que vamos governar. E o nosso povo do interior, ele precisa de ajuda. Nós vamos melhorar a estrutura de maquinário para poder melhorar as estradas do nosso município lá no interior, para poder estar escoando a sua produção, para poder estar acompanhando. E os nossos técnicos agrícolas estarão lá, acompanhando todos os dias para as melhorias e as condições que eles merecem o nosso respeito. Porque são eles que nos trazem o pão aqui dentro nas nossas casas. Eles que trazem o alimento para nossas casas. E vamos melhorar também a agricultura familiar. Se Deus quiser, a agricultura conte conosco. Muito bem, e agora, novamente, sorteando outro tema, que será lazer e cultura. Mostrando mais uma vez para a plateia, para você que está em casa, o sorteio sendo ao vivo dos temas, lazer e cultura. Uma necessidade da comunidade. Hoje nós temos muita dificuldade e lhe pergunto qual, no seu entendimento, dentro dessa área, quais são os maiores gargalos e como resolver o problema, como trazer mais, gerar mais cultura para o município de Otacílio Costa
e também proporcionar na área do turismo, do lazer, o que o seu plano de governo contempla para esta comunidade, candidato Robson Medeiros. A área do lazer e da cultura, pergunta muito importante. Eu sempre acreditei que um município que não tem cultura, um município que não resgata a sua história, ele é um município que não tem identidade. E nós, Plano 55, o governo, Robson e Eliane, nós vamos criar um museu em nosso município para contar a nossa história, que eu considero uma das histórias mais lindas de todas as cidades que eu já vi. Pessoas que batalharam muito, lutaram muito para que Otacílio Costa fosse emancipada, para que Otacílio Costa fosse reconhecida em Santa Catarina. Então, meu reconhecimento a todas aquelas pessoas que lá no passado lutaram muito e hoje nós vamos poder reconhecer através do museu, contar a nossa história. O lazer, nós precisamos pensar também em resgatar o nosso Parque Cambará. Nós poder desenvolver lá no nosso Parque Cambará, além das festas tradicionais do nosso município, buscar o tradicionalismo, o pessoal que gosta do Jeep Cross, que a gente sabe que tem muitas pessoas que são adeptas a isso, o motocross, automobilismo, enfim, são vários segmentos que nós vamos poder estar auxiliando e contemplando para estar oferecendo esse lazer e essa cultura. E uma das questões que eu também quero frisar muito, que o Otacílio Costa vai ter um turismo religioso no nosso município. Vamos trabalhar muito para que as pessoas possam estar vindo no nosso município e desenvolver na nossa região o turismo religioso, que é muito importante, além da fé que nós precisamos manter, e a fé é a base de tudo, poder trazer essas pessoas para conhecer o nosso município de Otacílio Costa e mostrar o tanto que Otacílio Costa é rico e é um município próspero e desenvolvido. Ok, obrigado, candidato. Mais uma pergunta neste terceiro bloco, sendo retirada da urna neste momento. Planejamento e mobilidade urbana. De que forma e o que contempla o seu plano de governo em se tratando de planejamento para o município de Otacílio Costa em todas as áreas e como tratar essa questão hoje, como o senhor vê a questão da mobilidade urbana, candidato, dentro do município? Otacílio Costa, estamos passando por situações já bem difíceis e o eleitor sabe do que eu estou falando. Em determinados horários do nosso município, o trânsito para, a situação fica muito difícil. Nós vamos resgatar, nós vamos reformular o nosso plano diretor. Nosso plano diretor é de 1986. De lá para cá foram feitas algumas emendas e essas emendas nós precisamos ajustar. O plano diretor, ele contempla algumas questões que nós precisamos urgentemente colocar em condições. Em mobilidade urbana, a gente precisa trazer engenheiros, pessoas capacitadas que possam estar nos auxiliando para que a gente consiga melhorar o fluxo de veículos, melhorar o trânsito, através de ciclovias, através de outras condições, para que a gente possa atender a demanda. Vamos investir também na acessibilidade. Precisamos pensar naquelas pessoas que não têm condições e são portadoras de alguma necessidade especial e que encontram dificuldades na nossa cidade. Não podemos permitir que essas pessoas não tenham condições de transitar, tirando o direito delas de ir e vir. Então, o nosso plano de governo, nós vamos pensar sim nessa reformulação do plano diretor. Porque eu já estou cansado de ouvir em outras promessas de outras campanhas, inclusive de 3 campanhas do MDB, e aqui eu quero assumir também do nosso próprio governo, que vão ser feitos. Nós não, aqui não é promessa, aqui é compromisso. Nós iremos fazer a reformulação do plano diretor para melhorar em todos os segmentos da nossa cidade. Otacílio Costa precisa ser organizado, planejado para os próximos 20 anos, que a gente não encontre dificuldade no futuro.
Otacílio Costa será uma cidade modelo na nossa região serrana. Por isso tenho muito orgulho de morar em Otacílio Costa e poder, se Deus quiser, participar da transformação do nosso plano diretor. Contem conosco. E assim encerramos o terceiro bloco desta entrevista com o candidato Robson Medeiros, candidato pela coligação A Escolha do Povo, através do partido PSD. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos voltar com a última rodada de perguntas para o candidato Robson Medeiros e também as suas considerações finais. Esta entrevista está sendo organizada e realizada pelo CDL de Otacílio Costa, pelo Simpoc, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Papel, pela New Time TV e pela Rádio Cidade FM do município de Otacílio Costa, com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Otacílio. Já já a gente volta. Eleições 2020, já estamos de volta com você que nos acompanha pela New Time TV e também pela Rádio Cidade FM de Otacílio Costa, agradecendo a sua grande audiência, você que está mandando os seus comentários, sejam todos muito bem-vindos aí através da New Time TV.
Esta entrevista tem a realização do CDL de Otacílio Costa, do Simpoc, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Papel, da Rádio Cidade FM, da New Time TV, com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil de Otacílio Costa. Estamos chegando para o final desta entrevista, onde estamos entrevistando conforme as regras, conforme o regulamento já pré-estabelecido. 12 temas, 9 já foram respondidos, faltam 3 a serem sorteados e que neste momento, neste último bloco, eu começo falando sobre o tema geração de empregos. Um tema muito importante, um tema muito esperado também, candidato Robson Medeiros, a respeito de geração de empregos. Qual é a realidade hoje no município de Otacílio Costa na questão do desemprego? O que fazer para resolver a questão do desemprego dentro de Otacílio Costa? Então, falar em desemprego, nosso adversário fala muito que eu acho que eles devem ter uma varinha mágica, que eles vão chegar em Otacílio Costa e fazer um plim e vai cair emprego em tudo que é lado. E emprego, a gente sabe que a gente tem que buscar com planejamento. E emprego, a gente só sabe que a gente vai buscar com muito trabalho e muito empenho. Nós, do nosso plano de governo, junto com a minha candidata a vice-prefeita, nós vamos buscar, e eu já falei há pouco, sobre a questão da incubadora industrial. Nós vamos proporcionar a oportunidade das pessoas poderem ter o seu primeiro emprego, a oportunidade daquele jovem poder ter a sua primeira oportunidade de emprego. Mas para isso, nós vamos trabalhar com algumas parcerias para capacitar essas pessoas. Porque a mão de obra ela precisa ser capacitada, ela precisa passar por um estudo. E associado a isso, nós pensamos também em ajudar aquele senhor que está aposentando e que a gente precisa também associar, porque existe um estudo onde as pessoas estão se aposentando e estão tendo dificuldade de saúde, estão problemas de saúde. Então, junto a isso, nós queremos associar a experiência profissional e de vida desse cidadão que já tem um histórico, junto com aquele jovem do primeiro emprego. E isso vai acontecer lá na nossa área industrial, lá nessa nossa incubadora. E não só a incubadora, porque também vamos poder oportunizar para grandes empresas que vamos buscar. O nosso secretário de Desenvolvimento Econômico vai trabalhar muito. Ele não vai ficar na nossa prefeitura no gabinete. Ele vai estar buscando incansavelmente essas empresas para o nosso município. Tempo esgotado, candidato. Mais uma pergunta sendo retirada da urna neste momento. O que fazer pelo esporte, candidato Robson Medeiros, dentro do seu plano de governo? Hoje a gente sabe que o esporte é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade que quer gerar bons cidadãos. O que o senhor contempla e o que o senhor planeja para o esporte em Otacílio? O esporte, até as pessoas me observando sabem que eu tenho um porte atlético de esportista. Estou brincando, mas a gente entende do carinho e do quanto eu gosto de esporte. Eu estou envolvido muito com relação ao esporte. E quando eu falo esporte, eu não falo só o futebol, que é Otacílio Costa, ele tem uma marca muito grande, Daniel, com relação ao futebol, porque a grande maioria gosta de estar envolvido aí nos campos, nas quadras, brincando no futebol. Em Otacílio Costa, e pasmem os senhores e as senhoras, nós temos profissionais ali trabalhando muito, capacitando os nossos alunos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, para que eles consigam estar longe das drogas, longe de coisa errada e trabalhando lá
para poder ensinar disciplina, regra, norma, e o nosso jovem Otacílio Costa, ele vai poder trabalhar muito com relação a isso. E eu tenho orgulho em falar em esporte, porque nós vamos capacitar toda a nossa equipe de esporte para estar desenvolvendo cada vez mais e aperfeiçoando cada vez mais o esporte no nosso município. Não só, a gente tem uma história ali de pessoas que trabalham ali com o judô, o jiu-jitsu, temos medalhas, temos representantes a nível estadual, municipal e também a nível de Brasil, pessoas que representam o esporte no nosso município. É a nossa bandeira que está sendo levada além das fronteiras de Otacílio Costa. Então nós temos orgulho em falar em esporte, porque existe uma equipe muito boa que trabalha muito com relação ao esporte. E o nosso município, o nosso governo, irá investir muito com relação ao esporte no nosso município. Nesse momento nós vamos trazendo para você a última pergunta, o último tema que estava dentro da nossa urna, que nada mais é do que educação. Fechando os 12 temas, fechando as 12 perguntas. Qual a realidade, candidato Robson, da educação hoje no município de Otacílio Costa? E o que pode melhorar, o que pode ser adequado ao que já existe? Falar de educação, para mim hoje, é um orgulho muito grande, sabendo da qualidade da minha candidata a vice-prefeita, que desenvolveu um trabalho diferenciado na área da educação, junto com uma equipe que merece o nosso respeito e o nosso carinho. E a educação do nosso município, nós precisamos consolidar cada vez mais. Nós não podemos nos acomodar. Recebemos uma premiação onde foi considerada a educação do nosso município a nota 10. Mas o nosso objetivo é manter isso, é fazer com que os nossos alunos, os nossos professores sejam respeitados e cada vez mais aconteça mais investimentos. Quando a gente fala do kit escolar, quando a gente fala do uniforme no primeiro dia, isso nós estamos demonstrando o quanto a administração é comprometida com o aluno. E não é material, Daniel, de péssima qualidade. É material de ótima qualidade, onde é feita gestão, uma escolha que os nossos alunos merecem e os professores também. Então, para mim, eu me sinto muito bem quando eu falo com relação à educação. E temos um compromisso na construção da Escola Básica Catarina Furman, que vamos tirar do papel, vamos oportunizar uma melhoria, e a construção dessa escola vai fazer com que o único imóvel que nós temos alugado no nosso município, que a gente não precise mais pagar o aluguel. Nós vamos ter a nossa estrutura própria, onde vamos poder atender com mais qualidade e com mais respeito o nosso aluno, e o nosso professor vai ter muitas condições de poder desenvolver o seu trabalho. Meu respeito, o meu carinho a todos os professores da rede municipal. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Muito bem. E assim encerra-se o total de 12 temas, todos eles respondidos pelo candidato Robson Medeiros, que a partir de agora tem 2 minutos para as suas considerações finais. Candidato Robson. Eu quero aqui agradecer a todos os partidos políticos que integram a nossa coligação, a todos os candidatos a vereadores que estão lutando junto conosco para essa campanha. Quero agradecer à coordenação que não tem medido esforços para estar nos apoiando e nos ajudando. Eu quero falar um pouquinho da minha história, as oportunidades que eu tive quando trabalhei no Hospital Santa Clara. Eu pude ajudar muitas pessoas, pessoas que hoje não estão mais aqui conosco, que estão lá no céu e nos acompanhando de lá. O meu carinho, o meu respeito a todas aquelas famílias que a gente teve a oportunidade de aliviar o sofrimento, de poder ajudar naquele momento difícil. Eu fiquei muito emocionado com muitos depoimentos durante toda essa caminhada. Recebam o meu carinho e o meu respeito,
que para mim isso não tem preço. Quando a gente faz o bem, e eu me sinto agora cada vez mais comprometido em fazer cada vez mais o bem para as pessoas. Gratidão, só existe um jeito, uma moeda que a gente possa devolver para as pessoas, é com gratidão. E Otacílio Costa me recebeu e me acolheu nessa cidade. E eu só quero ter a oportunidade de devolver para você, eleitor, para você que está aí, com muita gratidão, com muito trabalho, com muito empenho, com muita dedicação, tudo aquilo que vocês me proporcionaram na minha vida. Eu jamais vou poder esquecer de todas aquelas lutas, de tudo aquilo que nós vivenciamos juntos com vocês. Então recebo o meu carinho, o meu respeito e quero poder fazer tudo aquilo que eu fiz lá no hospital, fazer na prefeitura municipal. Isso é trabalho humanizado. Isso é cuidar das pessoas de verdade, sem ficar fazendo sensacionalismo. Candidato Robson Medeiros, nós queremos agradecer a sua participação conosco, a sua presença, tanto na terça-feira quanto no dia de hoje, sua coligação, que atendeu ao convite das entidades do município de Otacílio Costa, que atendeu ao convite do CDL, que atendeu ao convite também do CIPOC, atendeu ao convite da New Time TV, não é, que a Rádio Cidade e a todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente neste evento, como a OAB que está apoiando esse evento, dizer para você que esse evento ele foi preparado para que você possa formar a sua opinião, para que você realmente saiba votar com responsabilidade, com muita serenidade no próximo dia 15. Queremos agradecer a grande audiência, queremos agradecer a todas as pessoas que comentaram, que participaram conosco pela live, o pessoal que participou pela rádio. Muito obrigado a todos vocês, a toda a equipe técnica da New Time TV, da Rádio Cidade, a todos os profissionais do CDL, a todos os profissionais que representam aí o Simpoc. Agradecemos aos assessores que participaram, aos membros da comunidade que estão aqui presentes, a comissão julgadora que esteve dando todo o apoio ao longo desses 2 dias. Muito obrigado a todos e que, na verdade, vença a democracia. Uma boa noite e até a próxima.
in my soul, feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole, broken made whole. The world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you, love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows ever increasing, I won't let you go. Hearts of fire through and through, follow me, I'll follow you, we will pursue everything together do. Tests and trials, love renew. Yeah, we've made it, we've always been proven true. We've always been proven true. Still the world that tries to steal